Gosta de escatologia? Nesse vídeo irei falar sobre as 70 semanas de Daniel. E se você está interessado, já curte, comenta e compartilha e me segue para que assim você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Para que a gente possa entender sobre Daniel, eu quero que você dê uma pausa e você leia esses versículos. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. E eu irei explicar. Nesta passagem encontramos um esboço de todo o plano messiânico de Deus para Israel, como também seu juízo e dos gentios. No entanto, dificuldades surgem quando os pontos de vista escatológicos se chocam, ou seja, pré-milenistas dispensacionalistas, no caso eu defendo essa teoria, encaram e interpretam esta profecia de maneira que os amilenistas ou os contra o dispensacionalismo chamam de fantasiosa, os pós-tribulacionistas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Veja no versículo 24. Deus determinou o espaço de 70 semanas sobre o teu povo, no caso os judeus, e sobre a tua cidade, no caso Jerusalém, para que 6 objetivos fossem alcançados. Só que a primeira questão que surge é quanto a estas 70 semanas, que de forma alguma pode ser de dias, mas sim de anos. A palavra hebraica traduzida por semana é Shabua, que literalmente significa 7. Este substantivo aparece cerca de 20 vezes por todo o Velho Testamento. Este 7 se refere a um período que pode ser de dias ou de anos, como em Gênesis capítulo 29, versículo 27. Decorrida a semana desta, ou seja, 7, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Leia também Levítico capítulo 25, versículo 8, Ezequiel capítulo 4, versículos 4 e 5. Preste atenção em Levítico 25 para você entender. Para chegarmos ao total de anos que Deus determinara, multiplicamos as 70 semanas por 7, que são a quantidade de dias ou anos. Vamos fazer 70 vezes 7, chegando ao número de 490 anos. Ou seja, os 6 objetivos mencionados no versículo 24, que deveriam ser concluídos nestes 490 anos, são: primeiro, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Perceba que aqui tem 3 divisões. Primeira, 7 semanas. Segunda, 62 semanas. E terceira, 1 semana. Em cada destes períodos estão determinados os acontecimentos. Quer entender o contexto das 70 semanas de Daniel? Dá uma pausa aí e lê isso aqui. Versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Isto quer dizer que desde a saída para a reconstrução de Jerusalém foram 49 anos. Concluídos os 49 anos, conta-se mais 434 anos para então chegarmos ao Messias, ao príncipe. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Com isso sabemos que as primeiras 69 semanas têm seu fim com a morte do Messias. Resta-nos saber quando foi seu início, pois é fundamental para que Jesus Cristo seja confirmado como aquele que cumpriria esta profecia. Vamos lá, o texto nos diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, temos nas Escrituras 3 editos que tratam da restauração judaica após anos de cativeiro na Babilônia. O primeiro é encontrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23, se não me falha a memória, quando Ciro, rei da Pérsia, decretou a reconstrução do templo em Jerusalém, conforme Deus lhe havia ordenado. E agora era confirmado por suas próprias palavras: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. A repetição deste mesmo decreto vemos em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 3. Outro decreto encontra-se em Esdras, capítulo 6, versículo 3 e 8, onde o rei Dário reafirma o decreto de Ciro. Em Esdras, capítulo 7, versículo 7,
Artaxerxes, em seu 7º ano de reinado, decretou auxílio a Esdras e Neemias, dando-lhes autoridade, mantimentos, ouro e prata para o templo. Porém, eles dizem respeito à reconstrução do templo e não da cidade de Jerusalém. Condição esta que torna estes decretos incapazes de serem tomados como datas iniciais para se contar o período de 69 semanas. Em outras palavras, isto nos leva ao decreto de Artaxerxes em Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 8, onde finalmente encontramos a ordem para edificar Jerusalém. Se levarmos em consideração que o início das 69 semanas se inicia em Neemias capítulo 2, nós vamos obter grandes resultados. A data deste decreto torna-se o ponto inicial das 69 semanas. Todas as cronologias sérias apontam o ano de 445 a.C. como sendo o 20º ano de reinado de Artaxerxes. O texto nos revela que este decreto se deu no mês de Nissan, também chamado Abib, mês da Páscoa judaica. Em nosso calendário está localizado entre o mês de março e abril. Como a profecia diz que a partir desta data seriam contadas as 69 semanas, devemos atentar para a data em que Jesus morreu, para então confirmarmos se sua morte cumpriu a profecia. Jesus morreu durante a comemoração da Páscoa, que se iniciava com a lua nova no ano 32, de acordo com o calendário gregoriano. Ou seja, aproximadamente no dia 12 de março em nosso calendário. A tradição demonstra que aqueles que estivessem fora da cidade deveriam ir comemorar a Páscoa, chegando pelo menos 6 dias antes. Sendo assim, Jesus chegou dia 6 de março do ano 32 em Jerusalém, provavelmente numa sexta-feira. Concluindo assim, podemos calcular da seguinte maneira: 69 semanas multiplicados por 7 anos de 360 dias, ou seja, a quantidade de dias dos anos bíblicos, chegamos a 173.880 dias. Isto nos revela um intervalo de 476 anos e alguns dias. Agora, multiplicando esses anos por 365 dias, de acordo com o calendário gregoriano, somando a isso 119 dias dos anos bissextos, chegamos a 173.859 dias, faltando apenas 21 dias para que a soma seja redonda. Olha que exatidão! Esse é um resultado bastante satisfatório que prova que a morte de Jesus ocorreu após o fim das 69 semanas. Para se provar o contrário, é necessário negar não só a narrativa bíblica, como também a história secular. Versículo 24. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Já foi dito que Deus designou 6 acontecimentos, e estes deveriam ser concluídos durante as 70 semanas. Com a morte de Jesus, os 3 primeiros, cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, foram cumpridos por Cristo através de sua morte vicária. Porém, um problema aparece quando percebemos que os judeus, como nação, não se beneficiaram disto, necessitando então do período tribulacional para que Deus venha tratar com Israel de maneira que se aproprie de um bem já oferecido por Deus, ou seja, o sacrifício necessário para perdão de seus pecados. E se você é contra o pré-tribulacionismo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Como explicar esse versículo 24? Sendo que as 3 últimas promessas não foram cumpridas, e isso está explícito na Bíblia. Os 3 últimos tratam do reinado do Messias, que obviamente será no milênio, e isto pode ser visto claramente quando lemos: para trazer a justiça eterna. O reinado messiânico daria fim à validade das Escrituras, pois o próprio Deus habitará com os seus. E para concluir, quando o lugar santíssimo no templo milenial for ungido, a glória de Deus habitará
em meio a seu povo, tendo Jesus assentado em seu trono. E então se cumprirá todas as promessas. Agora você entende porque o período tribulacional tem que ser para Israel? Não tem como a igreja passar pelo período tribulacional. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha, que será bem aceito a sua opinião. Posso não concordar com você, mas eu respeito sim a sua opinião. Já me segue no Instagram? Por que não? Segue agora, que todos os dias tem conteúdo novo. Versículo 26 do capítulo 9 de Daniel. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Passado as 69 semanas, resta-nos uma. Os versículos 26 e 27 falam desta última semana. O que estaremos focalizando aqui será apenas concernente ao período destes 7 anos e não o que em detalhes acontecerá nele. Uma questão bastante debatida é a que se refere ao suposto espaço que existe entre as 69 e a última semana. E é de uma importância analisarmos este ponto, pois só assim poderemos ir adiante no estudo da grande tribulação. Uma conclusão que se tem defendido é que todo o período das 70 semanas já foi concluído. No entanto, percebemos que isto não é possível. Este espaço entre as 69 semanas e a última torna o assunto discutível, pois existem alguns defensores de que todo o período das 70 semanas já foi cumprido, ou seja, não aceitam esse intervalo nem como suposição. Veremos que este espaço não é algo novo, mas as Escrituras estão repletas de profecias que dentro de seu cumprimento existem intervalos. Também alguns pontos que exigem um intervalo entre os períodos. Vejamos aqui. O primeiro intervalo nós encontramos em Isaías capítulo 61, versículo 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Entre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, temos um intervalo de quase 2000 anos, que é a dispensação da igreja. Os apóstolos demonstram que existe um intervalo entre a inclusão dos gentios no plano da salvação e o cumprimento das profecias referentes a Israel. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Atos capítulo 15, versículo 13 e 21. Se não houvesse um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, Jesus já deveria ter retornado, já que todo o período de 70 semanas foi concluído. Ou seja, já era para Jesus ter voltado. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus é alienado às suas promessas. No próprio texto, se observarmos cuidadosamente, perceberemos um intervalo entre o versículo 26 e o 27, pois o primeiro diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, etc. Vemos que o texto apresenta duas sequências de fatos. Primeiro, após a morte do Messias, o povo do príncipe destruirá Jerusalém e o templo, e o fim deste será como uma inundação. 2. E até o fim haveria guerras e terrores estariam determinados. Vamos lá. A primeira sequência está ligada à morte do Messias. Porém, a segunda funciona como um parêntese, um intervalo entre a destruição de Jerusalém e do templo e a 70ª semana. Isto se pode ver por se tratar de um espaço de tempo que se iniciou após os primeiros fatos. Resumindo, após a destruição determinada, seria iniciado um período de guerras e desolações sobre Israel. E este tempo perduraria até que fosse firmado um acordo de falsa paz entre Israel e as nações, que supostamente duraria uma semana. Mas, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Com toda certeza, meus irmãos, os motivos apresentados são suficientes para deixar claro que realmente existe este intervalo. E mais, ele é necessário para que a profecia tenha coerência com o plano de Deus estabelecido no versículo 24. No versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana,
E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Uma segunda questão a ser observada é quanto ao início da 70ª semana. Isto pode ser claramente visto no próprio texto, pois este fala de um príncipe que há de vir. E este, quando firmar este acordo de paz com Israel, estará inaugurada a grande tribulação. Temos, na verdade, um sinal gritante que marcará seu início, que é o arrebatamento da igreja. Mediante todo esse estudo que eu emergi até aqui para vocês, fica concluído então que a 70ª semana de Daniel é futura, tendo como base este intervalo entre a 69ª semana e a 70ª, e os fatos concernentes à profecia que aguarda o cumprimento. Outro aspecto que fica claro é que a grande tribulação terá um período literal e definido de 7 anos. Esse foi o estudo sobre as 70 semanas de Daniel.